Boa noite para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista, biblista, arqueólogo, historiador, comentarista judaico, comentarista do hebraico, grego e também das histórias e da cultura bíblica. Vamos para mais uma paraxá, para a glória de Deus, mais um comentário da palavra de Deus. Aqui a gente fazemos comentário sobre arqueologia bíblica, sobre histórias bíblicas, sobre também curiosidades bíblicas, sobre o hebraico, sobre o grego e também sobre as culturas bíblicas, sobre a mitologia também das culturas bíblicas, como mitologia egípcia, mitologia do samaritano, mitologia dos judeus, a mitologia também, e assim sucessivamente. A gente falamos sobre as culturas bíblicas das histórias bíblicas. Também fazemos comentários das lições bíblicas também, cujo eu estou com um aqui, que eu já terminei os estudos, já terminei de estudar a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, e já terminamos para a glória de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Quero indicar a você a este link, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Evangelista André Santos, maçã de ouro em salva de prata, ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Isso mesmo. Se inscreva no meu canal, curte o meu canal para a glória de Deus. Quero fazer menção da lição 5 que será realizada no dia 30 de janeiro. Isso mesmo, a lição de número 5 do dia 30 de janeiro. Vamos fazer aí um comentário textual, vamos fazer uma exegese avançada, uma hermenêutica avançada e também uma homilética avançada. Tudo para a glória de Deus. E vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá para mais um comentário das lições bíblicas. O tema desta paraxá, desta lição, do número 5, é o tema cujo diz assim: como ler as escrituras sagradas? Como ler as escrituras sagradas? Vamos usar uma base de texto para poder complementar o elemento do texto desta tese, desta pauta. Então vamos lá. Atos 8, verso 30 diz assim: correndo, Filipe ouviu que lia, e o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lê? Isso é uma base de alguém que viu alguém ler as escrituras sagradas e perguntou para aquela pessoa: você entende o que está escrito no livro dos profetas? Você entende o que está escrito no livro do profeta Isaías? Agora, primeiro ponto de vista, vamos falar sobre 6 bases, 6 elementos que constroem uma boa leitura ou uma boa meditação na palavra de Deus, né? Numa exegese textual, numa forma clara para a glória de Deus. Então vamos lá falar dessas 6 bases que formam a ideia como ler as escrituras sagradas. Então vamos lá. Primeira base, o Espírito Santo para discernir a verdade. Essa é uma base indiscutível. Segunda base, a verdade da Bíblia, experimentada pela igreja. Então, esta palavra já foi experimentada pela igreja. Terceira base, ao crivo das escrituras sacras deve ser ter experiência. Ao crivo das escrituras sagradas devo ter experiência. Isso mesmo.
Porventura, pode alguém aplicar algo sem ter a experiência? É necessário que passe por uma disciplina. É necessário que passe a se tornar um discípulo para poder ter a experiência. A quarta base para poder compreender como ler as escrituras bíblicas é ter dons espirituais, isso mesmo, e a autoridade para ensinar e também para batizar as pessoas, isso mesmo, que vem tudo por intermédio da palavra de Deus. Agora, o quinto elemento, a quinta base para formalizar como ler as escrituras bíblicas, a quinta base nos ensina a verdade e serve para ensinar e fazer discípulos. Olha só que coisa interessante. Então, a palavra de Deus nos instrui, nos ensina e capacita nós para também nós ensinar e fazer discípulos. A sexta base é ter uma boa interpretação das escrituras sacras, analisando a estrutura bíblica e os leitores e autores. Então, temos que analisar a estrutura da Bíblia, o seu leitor, quem está lendo, quem está escrevendo, o escriba, e o autor da biografia daquele texto, daquela história. Então, esses são os 6 elementos que formam a base de ler as escrituras sagradas, como devemos ler as escrituras sagradas. Ao segundo ponto de vista, é bom ter uma boa exegese. É importante. O que era uma exegese? Exegese é um termo grego que quer dizer que traduzido como guiar, ao sentido de guiar para fora, para você poder compreender o texto, para poder compreender a tradução bíblica. O que é a exegese? A exegese é a interpretação bíblica e das obras de Deus na literatura, na literária e na sua pesquisa estética. Olha só, das suas pesquisas estéticas. A exegese serve para isso. A exegese é a interpretação da obra de Deus e literatura literária para poder entender a estética dos textos. A exegese, dissertação da esclarecer a interpretação em um texto da sua palavra, utilizando 3 elementos. Quero dar uma dica para você. Você quer ter uma boa aplicação de pregação? Usa exegese, hermenêutica e homilética. São os 3 elementos infalíveis que vai te auxiliar para o compreendimento textual da palavra de Deus. Ao terceiro ponto de vista sobre a quinta lição bíblica, que será realizada no dia 30 de janeiro, vamos fazer mais algumas observações no terceiro ponto de vista. O autor é o fato que determina o significado do texto e a sua origem, o método mais tradicional de entender as escrituras bíblicas. Segundo a observação do terceiro ponto de vista, as escritas sacra é precisa ser interpretada em sua verdade, que é a mensagem de Deus. Terceira observação, a Bíblia é a autoridade final do Espírito Santo de Deus que confirma a totalidade da verdade. Agora, ao quarto ponto de vista, quais são as regras básicas da interpretação bíblica? Vamos lá falar de algumas regras básicas? Primeira regra básica:
A hermenêutica tem a origem grega da teologia e o princípio de reger a interpretação do texto sacro. Segunda base, a hermenêutica auxilia a compreensão dos textos bíblicos. Terceiro, sua principal interpretação, a interpretação que interprete a hermenêutica, que iluminação de uma forma correta que traz a interpretação como também do texto, na utilização da exegese e hermenêutica. Ao quinto ponto de vista do termo exegese, vem do grego, que quer dizer guiar para fora. Intenção da palavra de Deus ao texto. Ao sexto ponto de vista, o que é o método sadio auxiliando a interpretação das Sacras Escrituras. Romanos 8 e verso 7. Usando para auxiliar na interpretação das Escrituras Sagradas. Romanos 8 e verso 7. Ou, se não, Romanos 12 e verso 2. Ao sétimo ponto de vista, qual é acatar a autoridade bíblica? Qual acatar a autoridade bíblica? Ao acatar as doutrinas e realidades sobrenaturais de milagres e do batismo do Espírito Santo, que mostra esta autoridade que devemos acatar, né? Acatar na autoridade do milagre e do batismo do Espírito Santo de Deus. Oitavo ponto de vista da experiência no livro de Atos. O aspecto, cremos que o livro de Atos é a experiência do Pentecoste da igreja primitiva, que experimentou a experiência do Espírito Santo de Deus. Ao nono ponto de vista, os principais gramaticais, história e literária. Os princípios da gramática e da história literária é a interpretação literalmente da palavra e do texto de Deus. Então está aí mais um comentário das lições bíblicas de número 5 para a glória de Deus. Curte este canal, se inscreva nesse canal para a glória de Deus. Quero deixar a todos um Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz para todos em nome de Jesus.